Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e desta feita nós estamos aqui para, mais uma vez, fazermos o estudo de uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do primeiro trimestre do ano de 2024, que trazem como título ou como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E por incrível que pareça, gente, nós já estamos na lição de número 11, irmão Luiz Carlos, passou rápido. Muito bem, nós estamos aqui, gente, dedicados a este trabalho, pela graça de Deus. O Senhor tem nos abençoado e nós estamos perseverando neste trabalho que cremos serve para a edificação de muitos irmãos e para contribuir com os nossos professores da escola dominical para a preparação de suas aulas. Estamos mais uma vez aqui com um parceiro, do canal. Já estou dizendo que ele é sócio aqui do canal, gente? Porque ele tem sido um dos colaboradores, o presbítero Luiz Carlos, que mais uma vez vai estar conosco, E por trás das câmeras nós temos aqui o nosso querido André Tito, meu filho, e nós estamos aqui, gente, graças a Deus por mais esta oportunidade que ele nos concede. Eu quero passar aqui a palavra ao irmão Luiz Carlos para a sua saudação, tá certo? E logo depois, sem muitas delongas, estaremos fazendo o estudo de nossa lição, que é a lição de número 11. Ok, paz do Senhor a todos, é muito bom estar aqui de volta e estar trabalhando nessas lições. Esse material tem sido muito proveitoso, muito edificante, e o meu anseio é que a nossa parceria, a nossa contribuição nessa aula possa ajudá-los, inspirá-los, promovendo alguns insights, algumas ideias, para que a sua aula seja mais produtiva, mais alegre, mais edificadora, tá bom? Então esse é o anseio do nosso coração, que Deus abençoe essa aula, em nome de Jesus. Amém. E há de abençoar. Gente, nós estamos aqui para estudar a lição de número 11, que traz como título o culto da igreja cristã. E o texto áureo diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E aqui nós já temos uma receita de culto. Tem vários elementos aqui que fazem parte de qualquer culto, verdadeiramente ao Senhor. E a verdade prática, gente, diz o seguinte: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Muito bem. Agora, a leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos do 15 até o versículo 21. Irmão Luiz Carlos, vamos prosseguir agora com a leitura dos objetivos da nossa lição, O primeiro objetivo diz o seguinte: identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. O segundo objetivo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E o terceiro objetivo, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. E a partir deste ponto, nós vamos começar o estudo, fazendo aqui também a leitura do comentário da nossa revista, tá certo? E que o Senhor venha nos abençoar. Nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene.
Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Quero pedir aqui ao irmão Luiz Carlos, já para fazer o comentário, né, dele a esta introdução, e depois passaremos ao estudo dos pontos da lição. Ok, meus irmãos, a introdução já está praticamente apresentando o que vai ser abordado nos 3 tópicos principais da revista. Aqui nós vamos ver que o culto é santo e é solene. Esses termos nós vamos estudar um pouco melhor logo no primeiro momento da lição. Depois vamos ver aqui que assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Ou seja, nós vamos ver que há um propósito primário, que é a glorificação de Deus, e há também um benefício secundário, que é a edificação da igreja. Vamos colocar como secundário, mas não tirando o seu valor. Há um profundo e grandioso valor na edificação da igreja, e é um dos intentos de Deus na própria abordagem do culto, na ministração dos dons, é a edificação do corpo. Mas, em primeira mão, é a glorificação de Deus. Em seguida, nós temos também ele falando que vai mostrar um pouco sobre a questão da supremacia da palavra na adoração. Vamos ver como a palavra ela é imprescindível no culto cristão, em diversos aspectos. E vamos encerrar aqui mostrando um pouco sobre essa questão da adoração entusiástica, né? Eu estou empolgado para nós abordarmos aqui esses tópicos com os irmãos, e eu espero que vocês também estejam empolgados para o que vai acontecer no próximo domingo na nossa IBD ou nas igrejas que têm reuniões em dias diferentes, tá bom? Muito bem, irmãos. O irmão Luiz Carlos já fez aqui a introdução à nossa lição, né? Fazendo um breve comentário ao que o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, tem colocado aqui como apresentação da lição. E eu estou empolgado, Luiz Carlos. Estou animado, né? Creio que nós precisamos aprender muito a cultuar o Senhor, né? Precisamos corrigir esta lição, pode trazer para nós, né, algumas questões importantes para correção da nossa adoração. Às vezes a gente vai ficando tão habituado aos cultos, né? E aí a gente, isso aqui eu já sei de ler, sei como é que cultua, sei, né, e tal. E, na verdade, o culto, cada culto, ele é diferente do outro. Exatamente. Né? Nós não podemos repetir. Uma nova experiência, né? É uma nova experiência, né? A presença de Deus, ela se manifesta de maneira diversa, muitas vezes, né? E eu sempre, quando vejo o povo reunido assim, no culto, a minha oração inicial, né? E até na Senhora, nós abrimos este culto, aquele hino, né, o 243. Em teu nome, ó Jesus Cristo. Em teu nome, ó Jesus Cristo, né? Eu oro para que o Senhor se revele, para que haja uma adoração verdadeira da parte de cada um, que o Senhor ali conceda a graça sobre todo o povo, né? E eu digo, Senhor, é uma oportunidade do Senhor fazer maravilhas, do Senhor transformar, do Senhor falar conosco. Fazer de novo algo novo, né? Fazer algo novo em nossas vidas, né? Então eu vejo assim, né, de forma muito importante as nossas reuniões de culto, né? Para cultuar o Senhor. Eu também gostaria de acrescentar que essa lição vai nos dar tantas informações pertinentes ao culto cristão, e a solenidade do culto, da congregação, da adoração corporativa e da perspectiva do cristão de viver para a glória de Deus. E vale ressaltar que é imprescindível que tem uma forma, né? O que você aprende deve ser colocado em prática, né? Se não for colocado em prática, é em vão. A gente não tem está aqui querendo
inchar, né, a nossa mente, né, o nosso cérebro com informações, mas o coração de verdades, né? E vale ressaltar a importância que temos de tomarmos uma atitude com relação ao culto divino, né? O que a lição vai estar levantando aqui, é imprescindível que cada cristão comece a ponderar sobre como ele tem cultuado ao Senhor. Aqueles que lideram, que estão em proeminência, que dirigem culto, tanto o pastor como o líder de um culto, quanto o ministério de louvor, até o irmão que está vindo e não vai necessariamente atuar em uma atividade específica, deve perceber que o culto deve ser intencional. Então nós temos muita coisa que estudar e, sobretudo, muita coisa que, uma vez aprendido, deve ser colocado em prática. Eu queria só fazer indicação, porque eu ia esquecendo. Fácil. Meus irmãos, eu trouxe 2 indicações. Eu sei que nós temos Ele vai livro... sortear, viu? Não. Brincando, irmão. Nós temos o livro da lição, né? Que acompanha a lição. O nosso pastor José Gonçalves que lançou, e a CPAD sempre faz esse trabalho, né? Esse livro de apoio. É muito bom, acrescenta muito ao conteúdo. Mas aí eu quero fazer 2 indicações de livro que serão muito proveitosos para a sua biblioteca e para o seu arcabouço, né? A sua aula, a sua pré-aula, o seu preparo para a próxima lição. Deliberadamente Igreja, do Mark Dever e do Paul Alexander. Deliberadamente Igreja. Esse livro faz parte de uma série de trabalhos uma série de trabalhos feito com o título 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que é um trabalho feito pelo Mark Dever. Então esse livro é muito bom e ele fala exatamente sobre um ministério, né? Uma igreja centrada no Evangelho e como uma igreja deve se conduzir com relação ao culto, à vida cristã, à ministração das ordenanças e tudo mais. Então, um livro muito bom e muito prático. E esse livro do John Frame, que é uma obra-prima, irmãos. Me parece que ele faz parte também de uma tríade, onde ele fala sobre Deus, Cristo e a igreja, né? A adoração, o adorador. Em espírito e em verdade. É óbvio que um certo ponto do livro, ele trata do culto numa perspectiva presbiteriana, né? Mas tirando esse ponto, que assim, no caso, os irmãos assembleanos não tem como necessariamente aplicar o modo, né? O modo de culto, de trabalho. Mas há muita perspectiva e muitas verdades bíblicas que ele está levantando que são pertinentes para a nossa percepção de culto cristão. Então tem muita coisa boa. E é um livro muito bom, irmãos. Muito bom mesmo. Em espírito e em verdade, John Frame e Deliberadamente Igreja são as minhas indicações para a aula deste domingo. O Deliberadamente Igreja também é uma boa indicação para a aula que vem. Muito bem. Porque a próxima lição vai tratar sobre o papel da pregação no culto, né? Exatamente. Nós temos aí mais uma lição casada, né? Como nós tivemos o batismo e a ceia, agora nós temos o culto da igreja cristã e a pregação no culto, né? E muito bem, gente, nós vamos prosseguindo. Graças a Deus, obrigado, Luiz Carlos, pelas indicações. Nosso canal aqui, nosso conteúdo aqui tem também esse intuito, né? De trazer aos irmãos indicações de literatura que vão contribuir com a edificação de todos e também com o trabalho a ser desenvolvido por vocês. Muito bem, irmão Luiz Carlos, nós vamos agora prosseguir para o estudo dos pontos da nossa lição. Mas antes, gente, o nosso recadinho aqui do coração. Para pedir a vocês, né? Vamos fazer aqui esta breve pausa para pedir a vocês para se inscrever no canal, para dar o apoio, né, que a gente está precisando para dar continuidade a este trabalho. A sua inscrição, se você ainda não é inscrito, o seu like, a sua curtida, o seu comentário, né, o compartilhamento deste vídeo com outras pessoas. Eu quero assim falar para os nossos professores, superintendentes, né, que o nosso trabalho aqui, ele tem um diferencial, gente, porque o estudo que nós fazemos, né, é um estudo dialogado,
Eu sei que há muitos canais bons, canais que realmente também têm sido bem utilizados pelos irmãos que atuam nessa área de escola dominical, mas esse trabalho que nós fazemos, né, eu creio que também pode servir aos professores, não só aos professores, aos alunos e a todos os interessados no estudo da palavra de Deus, tá certo? Então, nos dê esta força aí e que o Senhor recompense, tá certo, a sua contribuição. O primeiro ponto, irmão Luiz Carlos, é a natureza do culto. Vamos estudar aqui, né, a questão da natureza do culto, e o primeiro subponto é o culto como serviço a Deus. E a pergunta motivadora que eu quero lhe fazer é: o que é culto, em primeiro lugar, né? Você deixar isso de forma mais clara, porque a gente vai usando as palavras e vai usando, e elas terminam perdendo o seu sentido, o seu significado, né? E também eu quero que você nos mostre como é que a Bíblia, ou nos diga como é que a Bíblia apresenta o culto, ou mostra o culto a Deus. Ok. O culto é uma prática religiosa que envolve adoração e reverência a Deus. Na Bíblia, o culto é uma expressão de fé e devoção, onde os crentes se reúnem para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Basicamente, o que poderíamos dizer de culto, de maneira bem simplista, seria esse: um ajuntamento de cristãos que se reúnem e expressam a sua fé por meio de louvores, de exaltação, de cânticos. Isso é um culto. Mas o John Frame, que eu indiquei aos irmãos, ele expande um pouco essa ideia, nos mostrando o seguinte: que há duas palavras hebraicas e gregas que são traduzidas por culto. Não precisando falar necessariamente como é que as palavras estão, porque elas estão na própria lição, mas o primeiro grupo de palavras, ele traz a ideia de trabalho e serviço. O primeiro grupo de palavras, ele é muito mais visto no Antigo Testamento do que no Novo, mas no Novo também é visto. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, apresenteis o vosso culto, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. A expressão latreia traz consigo a ideia de serviço também, né? Algo que é oferecido. E é a expressão usada por Paulo ali. Mas uma expressão correlata no Antigo Testamento também tem essa ideia de serviço. O contexto que é usado essa palavra, esse primeiro grupo de palavras para culto, é o contexto do serviço dos sacerdotes no templo, na tenda, na congregação, onde eles apresentavam os sacrifícios, onde eles trabalhavam na montagem, desmontagem do altar e tudo mais. Isso era chamado na Bíblia de culto, mas com uma conotação de serviço. O segundo segmento de palavra que encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para culto traz a ideia de, literalmente, de encurvar-se e adorar. Isso é, prestar homenagem, honra e valor e dignidade a alguém diferente. No inglês a palavra é worship, né? Olha aí, worship é bíblico, né? No inglês, né? Que culto também, que traz também hoje consigo... virou um estilo de música, é um estilo, né, de música, né? Cristã, né? Um estilo de música cristã, né? Tem gente que não gosta, né? Alguns músicos que, né, sobretudo assembleanos, não gostam muito, né, do estilo worship. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, que eu acredito que o worship foi criado no céu. No céu. O pessoal critica que o pessoal fica falando uma mesma linha, cantando ali, uma música. Mas se você ler Isaías 6, você vai ver onde é que começou o worship, né? É uma brincadeira. Ali começou os hinos pentecostais, né? Mas enfim, vamos lá. O que eu vinha dizendo aos irmãos, que o primeiro grupo de palavras corresponde à ideia de servir e está relacionado ao trabalho e o serviço sacerdotal, de oferecer os sacrifícios, de trabalhar na administração do templo, da tenda, da congregação e tudo mais. O segundo grupo de palavras tem a ideia de encurvar-se, de dobrar os joelhos, de reverenciar. O que é interessante sobre esses dois grupos de palavras é o seguinte,
que do primeiro grupo de palavras, nós podemos concluir que o culto é algo ativo. O culto é algo ativo. Não há passividade no culto. Quem vai assistir um culto? Ninguém vai assistir um culto. Eu vinha dizendo aqui, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que existem 2 segmentos de palavras que estão relacionadas ao culto. O primeiro segmento de palavras que são encontradas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é a palavra culto e está relacionado a serviço. Ela está relacionada ao trabalho dos sacerdotes, de oferecer sacrifício, de administrar a tenda da congregação, o templo, coisa parecida. E isso era tido como serviço. Era um trabalho braçal, né? Tem até o pessoal que diz assim, eu sou levita, né? Os levitas tinham muito trabalho braçal, né? Tinha, por exemplo, um grupo de sacerdotes que eram cortadores de lenha. Todo dia tinha que sacrificar. E tinha que ser com uma lenha nova. Então tinha um grupo que era específico só para cortar lenha. Eram lenhadores. E eram sacerdotes. Não é incrível isso? Então é serviço. O segundo grupo de palavras está relacionado a curvar-se, a prostrar-se, a adorar. E o que nós concluímos desses 2 segmentos de palavra? O primeiro segmento de palavra nos mostra que o culto, biblicamente falando, é ativo. É ativo. Ele envolve interesse, participação ativa do cidadão que está cultuando. É um serviço ativo. Nesse sentido, é possível perceber que o culto é algo muito diferente de entretenimento. Ninguém vai para a igreja para assistir o culto. Se o indivíduo está indo assistir o culto, ele não está cultuando a Deus e, de algum modo, vou deixar essa provocação, mas a gente trabalha isso um pouco mais à frente, está profanando o culto ao Senhor. Profanando, está trazendo a profanação para o culto. Eu sei que é uma expressão pesada, mas eu vou dar o contexto correto mais à frente, os irmãos vão ver. E eu não estou querendo dizer que não é ruim, que não é pecado, que não é feio. É feio, é ruim, é pecado. Mas se você está indo só para assistir, você está fazendo errado, não está cultuando. Enfim, o primeiro segmento de palavras nos ensina que culto tem a ver com uma ação, e é muito diferente de entretenimento. Então, se o culto, o trabalho que está sendo feito, ele está sendo feito com vistas no entretenimento das pessoas, está sendo feito de maneira errada. Então, no culto não devemos ser passivos, mas participantes ativos. O segundo segmento de palavras, que envolve a ideia de prostrar-se, ele traz consigo a ideia de honrar alguém superior a mim. Ou, no mínimo, alguém diferente de mim. Então, eu estou honrando alguém. Porque você está se prostrando. Está reconhecendo que aquele indivíduo é digno de honra, de adoração. Então, não significa agradar-nos a nós mesmos, mas reverenciar a outro. Isso é o culto. Então, a pergunta, como poderíamos tornar o culto melhor, vai nos levar imediatamente a uma reflexão, a seguinte reflexão: tornar o culto melhor para quem? Né? Não, a gente precisa que o culto seja melhor. Tá, melhor para quem? Ok? Por quê? O culto é para Deus. Então, se ele deve ser agradado. Talvez o culto que fosse melhor para mim é aquele que é melhor para Deus. Aquele que é melhor para Deus é o culto que é melhor para mim. Mas não necessariamente o culto que é melhor para mim, que eu quero, não necessariamente é o culto que Deus quer. O que você diz das pessoas que saem do culto dizendo, não gostei desse culto? Ora, já começou errado, porque o culto não foi oferecido a Deus. Então, ela pode estar fazendo uma crítica à abordagem que foi feita no culto. Vamos supor, é legítimo se a pessoa chegou num culto e estava um show pirotécnico ali, massagem de ego e uma série de outras situações que não tem a ver com o culto a Deus. E ela pode sair dizendo assim, não gostei disso, porque isso não foi culto a Deus. Mas é possível que lá tenha acontecido adoração genuína,
um culto centrado na palavra, um culto de adoração, onde os irmãos refletiram, mas essa pessoa estivesse com uma outra expectativa de culto que não fosse não necessariamente um culto oferecido a Deus, mas a ela. Então ela pode sair frustrada com as suas expectativas, dizendo, não gostei desse culto. Quer dizer, ela esperava que o culto fosse a ela, de alguma forma, né? Então, é preciso se ter uma noção correta do que é culto. Então, veja bem, pode ser que o culto melhor para Deus seja o culto que é melhor para nós. O que é que eu estou querendo dizer? O culto que é segundo os moldes do que Deus pretende que seja, esse culto realmente produzirá benefícios reais à minha vida espiritual, à minha edificação. Mas se for um culto que é agradável a mim e não necessariamente agradável a Deus, esse culto pode massagear o meu ego, me dar uma satisfação momentânea, mas ele não produz nada legítimo para a minha satisfação. O arremate desse ponto é o seguinte: o comentarista também ensina que o culto envolve uma vida entregue a Deus. Note, abordei aqui que é um serviço, abordei aqui que é uma devoção, um prostrar-se, né? Um render honras e exaltação a alguém diferente de mim, alguém maior do que eu. Mas o comentarista prossegue dizendo que o culto envolve uma vida entregue a Deus, no primeiro subponto. Então, de modo que antes, o que se percebe aqui, irmãos, é que antes de o culto ser a participação na liturgia religiosa, tal liturgia religiosa deve ser precedida de uma vida que agrada a Deus. Onde eu estou querendo chegar? A seguinte frase, que foi uma conclusão que eu tirei disso aqui. A vida do culto está intimamente ligada ao culto da vida. Antes de chegar à igreja para cultuar a Deus, é imprescindível que o adorador, a sua vida seja uma adoração a Deus. O culto que acontece na reunião corporativa, na igreja, ele é apenas uma extensão do culto que acontece na esfera da existência. Quer dizer, se eu não adoro a Deus no trabalho, em casa e na semana, não adianta eu agendar e ligar o botão de adorador na hora de chegar na igreja. Não adianta. O culto está intimamente ligado à vida do indivíduo. Portanto, é importante que esse indivíduo esteja adorando durante a vida para que ele se reúna para adorar diante do Senhor. Glória a Jesus. Muitas verdades que o nosso professor trouxe aqui para nós, né, a respeito do que é culto e como a Bíblia nos apresenta. E eu queria só acrescentar, irmão Luiz Carlos, que eu sempre penso assim, né, que no culto, na reunião, né, que nós promovemos para cultuar o Senhor, há dois cultos, um visível e um invisível. Isso. O visível é aquele, as pessoas estão cantando, né? Performático, né? Não estou querendo fazer esse julgamento ainda. Eu estou dizendo, aquele padrão, aquela liturgia, as pessoas estão cantando, as pessoas estão pregando e tal, todo aquele desenrolar do culto. Mas só Deus realmente sabe quem está adorando, né? Ou seja, o culto invisível, o culto no interior de cada pessoa. É interessante. Então, se a pessoa está lá cumprindo um papel, né, religioso, porque isso pode acontecer, isso acontece, né? A pessoa está cumprindo um papel religioso. Eu vou ao culto, né, tá, meu compromisso, eu não posso faltar. E ela vai ali e faz todo aquele ritual, mas dentro dela não tem nenhuma ligação, não tem nenhum sentido, né? E o que Deus lê, de fato, é o interior do indivíduo, né? Esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Quer dizer, Deus não está necessariamente de olho na performance do indivíduo, né? Exatamente. Ele está de olho no coração do indivíduo. Eu não estou querendo com isso, né, diminuir a importância da liturgia, da organização. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Entendendo? Eu só quero dizer que é possível nós estarmos cumprindo uma rotina religiosa no culto sem verdadeiramente estarmos adorando ao Senhor. Isso verdade. Pode ser o pastor, pode ser o ministério, qualquer pessoa ali, né? Porque a gente precisa entender que o culto, ele
primeiramente, ele procede do coração. Do coração. Ele deve ser em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade. Muito bem, gente, nós estamos apreciando, aprendendo, e nós vamos agora para o segundo subponto, que tem como título: o culto deve ser solene. E a nossa pergunta motivadora aqui para o mestre Luiz Carlos é: como compreender que cada culto é uma celebração solene, né? E assim, que fundamentos bíblicos nós temos para provar isso? Que o culto ele é uma celebração solene. E aí você vai trazer um significado da palavra solene, vai esclarecer melhor para nós. A solenidade ou solene é, como diz o autor, aquilo que traz respeito, majestoso. Respeito é uma atitude tanto comportamental, a ética, quanto uma atitude litúrgica mesmo, né? O indivíduo está agindo de maneira solene, respeitosa, né? O comentarista ele diz que é aquilo que é feito de maneira respeitosa e para algo majestoso, ou feito de maneira majestosa. A solenidade do culto não necessariamente, irmão, significa que o culto tem que ser frio, né? Tem que ser triste, sem expressão, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo, uma jovem trabalhou comigo, e Deus começou a transformar ali o coração dela, sabe? Ela já era cristã, mas uma cristã muito formalista, por assim dizer, né? Mas Deus começou a avivar a vida dela, e ela disse que começou a ter experiências assim com o culto que ela nunca tinha tido antes. Só que na igreja dela não se pode ter expressões. Chorar, fechar o olho, as pessoas acham estranho. Então, ela estava lá, ela contou lá no meu trabalho, né? Luiz, tive uma experiência muito ruim. Aí contou que estava lá cultuando e o louvor começou a aquecer o coração dela, assim, ela começou a fechar o olho, sabe? Aí descia as lágrimas ali, ela adorando a Deus. E ao final do culto, umas três pessoas da igreja chamaram ela ao final para perguntar se ela estava bem. E alguém se irritou e disse assim: eu acho que ela deve estar oprimida, né? Uma opressão diabólica aí. Porque no culto desse jeito, para que isso, né? Então, tipo assim, solenidade não tem nada a ver com frieza, com tristeza, com falta de expressão, não tem nada a ver com isso. O culto, irmãos, a Deus deve ser celebrado com alegria, com gratidão, com louvor, com respeito, com obediência, com decência, de conformidade com as orientações bíblicas. Então, o primeiro ponto, o nosso comentarista apresenta a solenidade do culto. Agora, a pergunta do presbítero Josué é muito abrangente, se você observar. Porque a pergunta faz assim, o senhor disse, né? Cada culto é uma celebração solene, né? Uma celebração solene. Se cada culto é uma celebração solene, eu posso entender de uma maneira bem mais abrangente e pensar, por exemplo, o culto doméstico. Sim. É uma celebração solene. Sim. Porque você está cultuando a Deus. O ponto é a quem você está cultuando. Se você está adorando a Deus, então isso deve ser feito de maneira solene, respeitosa, ordeira, mas alegre, né? Cheia de júbilo, de gratidão, de louvor. Ok? Se você pensar também, por exemplo, a vida. Os puritanos tinham uma frase que eles diziam que a vida deve ser vivida corandeu. Duas palavras, né? Diante de Deus. Eles entendiam e entendem, é uma verdade bíblica, que estamos diante de Deus constantemente. Então a vida é uma liturgia, né? O trabalho do cristão é uma liturgia. Tudo que nós fazemos ou é em louvor a Deus, ou é em desprezo a Deus. Porque se nós fazemos de qualquer maneira, qualquer coisa na vida, nós o fazemos em desrespeito a Deus, em desprezo a Ele. Uma comida que você come e você não dá graças a Deus, ou você murmura da comida, tá entendendo? Um trabalho que você faz, que você murmura do trabalho. Então, tudo isso, se você levar em consideração que a vida do cristão, a vida do indivíduo foi feita para a glória de Deus, então o culto solene é o culto que acontece no solo da existência. Então, o culto começa na vida e ele se expressa na reunião corporativa. Então, em todos os aspectos, existe essa solenidade. Mas a pergunta do senhor apresenta também a questão dos embasamentos, né? O nosso autor aponta que o culto não pode ser desprovido de conteúdo nem
de ordem. Nem de conteúdo, nem de ordem. O culto tem duas coisas importantes. Ele tem uma ordem e ele tem um conteúdo. Ele tem um conteúdo, ele tem uma expressão, uma razão de ser, e ele tem uma ordem, um modo, uma regulamentação. Então, observe bem. O culto tem que ter essas duas realidades envolvidas. Primeiro, ele tem que ter significado, ele tem que ter razão, tem que ter conteúdo. Nesse sentido, os irmãos precisam considerar o fato de que o culto é uma resposta e não necessariamente uma ação. Não é prioritariamente uma ação, é uma resposta. Uma resposta às verdades reveladas de Deus. Por isso é uma razão de ser. Há algo, um pressuposto, uma ideia anterior no subconsciente, no coração do adorador, que o leva a considerar que existe um Deus, que esse Deus é justo, é bom, é majestoso, é gracioso e, portanto, é com base nessa revelação de quem é Deus que o indivíduo vai adorá-lo. Por isso a solenidade do culto, né? A ideia de você administrar o culto com respeito, com solenidade. Levando em consideração isso, pensemos, por exemplo, no texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, precisa haver fé na existência de Deus, o pressuposto da existência de Deus. Um outro texto a observar é Isaías 29, 13, que nós citamos há pouco, que diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Note, o culto precisa ter conteúdo, razão de ser, significado. O culto é uma resposta. Não tem como eu ir adorar apenas por adorar, apenas eu vou cantar aqui e eu não tenho ideia do que eu estou cantando, eu não tenho ideia do Deus a quem eu estou reverenciando. Se ele está começando assim, está começando errado. Essa é a primeira realidade que o nosso autor apresenta. A segunda realidade é que o culto precisa ter ordem, precisa ter modo. Então, neste sentido, precisamos nos lembrar que para o culto ser feito, na Bíblia somos instruídos por Deus acerca da adoração através da obediência a certos princípios. Deus se importa do como a adoração a Ele acontece. Deus se importa do como a adoração acontece. E a forma é relevante e importante. 2 textos para citar. Primeiro, Levíticos 10. Levíticos 10 diz assim, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram-lhe fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Note isso aqui. Deus mandou lançar os corpos fora do arraial de Israel, e o Senhor chegou a dizer que ninguém poderia chorar. Já pensou? Ninguém pode chorar a morte desses 2 camaradas. Arão, né? Principalmente o pai. Principalmente o pai. Irmãos, já pensou? Parece ruim? Não. Deus está disciplinando o seu povo. Entendeu? Então, Deus se importa, o culto, com a forma do culto. Os indivíduos trouxeram fogo estranho e Deus os disciplinou. Um outro texto é Crônicas 13, quando da ocasião que Davi vai trazer a arca que estava acumulando poeira há 20 anos, há mais de 20 anos, na casa de um sacerdote aposentado. Quando Davi vai trazer a arca, aí tem um texto aqui de Crônicas, capítulo 13, eu separei aqui esses 2 versos, que diz assim, e chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus.
Note que coisa tremenda. O senhor me acredita que às vezes eu pensava nesse texto e eu dizia, meu Deus, por que o senhor fez isso com Uzá? O senhor podia ter bradado do céu, ter feito qualquer coisa, mas matou o homem, ele estava impedindo a arca de se esparramar no chão. Qualquer um teria feito isso. A questão que depois eu comecei a perceber o exercício da bondade de Deus. Deus matar Uzá foi um ato de misericórdia. Porque se os irmãos lerem o começo de 1 Samuel, vão ver que o povo já vinha pecando contra o Senhor há muitos anos mesmo. E Deus estava sendo longânimo, até o ponto que os sacerdotes levaram a arca como um amuleto, dizendo assim, Deus vai nos dar a vitória, quer queira, quer não, porque a gente está com a arca. Aí os sacerdotes morreram, a arca foi levada. Agora aqui há um ponto. Onde foi que Davi pecou? Não vou me aprofundar nisso, mas onde foi que Davi pecou e que Uzá pecou? Uzá não era autorizado a tocar na arca. A categoria de ofício que ele exercia não o autorizava a pegar na arca, tocar nela. E em outro pecado, a arca estava em carros de bois. Agora perceba isso aqui. Esse é um ponto imprescindível na questão do tratado sobre o culto. De onde foi que Davi tirou a ideia de levar a arca em carro de bois? Os irmãos observarem, lá no comecinho, em Samuel, quando a arca é levada e os filisteus começam a padecer ante o juízo de Deus, quando eles percebem que é o Deus de Israel que está punindo eles com úlceras, né? Tumores e hemorroidas, eles fazem uma escultura com ratos, com as imagens das úlceras e hemorroidas, coloca em carro de bois e manda ela de volta. Então, perceba o princípio espiritual que a Bíblia está revelando aqui. Que o que Deus guardou a arca não caiu, chegou. A arca chegou, né? Chegou. Precisava Deus matou, me parece que mais de 20 mil pessoas por olharem para dentro da arca. Olha, quando eu digo que Deus teve misericórdia em ter matado apenas Uzá, não é brincadeira, porque ele tinha matado mais de 20 mil pessoas por muito menos. Olharam, ninguém tocou. Eles olharam, a arca estava lá entregue. Aqui é no meio de uma solenidade, a arca vai cair e toca. Deus podia ter matado todo mundo. Mas qual o princípio espiritual que está sendo revelado aqui? Irmãos, Davi está usando o método do mundo para trazer a arca. E muito disso acontece em cultos hoje. Você pega os métodos do mundo para o culto ao Senhor. Os mesmos trabalhos. Então, o culto deve ser, embasando tudo isso aqui, o culto deve ser teocêntrico, deve concentrar-se na liderança de Deus. O culto deve ser cristocêntrico, ou seja, ele deve ser um culto de gratidão pela bondade, pela expressão do evangelho de Cristo Jesus. O culto deve ser pneumatocêntrico, porque deve ser regido pela operação do Espírito Santo. E o culto deve ser bibliocêntrico, porque ele deve estar fundamentado nos oráculos de Deus, na palavra de Deus. Então devemos ter cuidado para não trazer elementos estranhos para o culto. Existem muitos elementos estranhos sendo trazidos para o culto ao Senhor. Muito modismo, muita novidade, né? MMA, você sabia disso? Já vi isso daí. MMA no meio substituir o culto por MMA. Acho show assim pirotécnico. Que essa palavra aqui do culto deve ser solene, né? É uma exortação sobre muitas atitudes irreverentes que a gente vê, inclusive as pessoas postam na internet, né? Eu vi esses dias 2 camaradas dançando lá no final da igreja, os irmãos cantando bem animado, era um ritmo bom, né, realmente. Uhum. E aí eles dançando e faziam todo aquele... Meu Deus do céu, as pessoas perderam o temor, a reverência. Porque não tem noção de quem é Deus. Eu acho assim, uma pessoa dessa, né? Isso pode acontecer com qualquer um, né? É por isso que nós estamos estudando esse tema, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, né? Essa advertência, porque é preferível que não vá ao culto uma atitude daquela, né? Agora,
vou até tomar um espaço aí, mas eu já vi, recentemente eu vi um vídeo de uma espécie de dinâmica que fizeram no meio de um culto, substituindo ali o momento da palavra por um jogo de futebol americano. Eu cheguei a ver isso aí. O que era a bola de futebol americano era a Bíblia. A Bíblia, Ou seja, a Bíblia. eles chutando a Bíblia. E uma pessoa chutou, Gente, ali... no púlpito, Ali foi na o cúmulo. plataforma. Ali era um plataforma. cúmulo, né? Cúmulo, exatamente. O cúmulo O John da MacArthur, profanação, né? o John MacArthur, no livro Com Vergonha do Evangelho, ele conta de um culto de casais em que o púlpito colocaram uma haste de ferro do chão até o púlpito e contrataram uma profissional para dançar pole dance, para atiçar os casais. Uma profissional dançando ali, pole dance. Isso é um ambiente de um culto para casais. Né? E o culto Então, pet? O culto pet, o stand-up, né? O stand-up, né? Em alguns lugares, stand-up comedy, né? Então, Meus esse irmãos, tipo de coisa a gente vai vendo. E quanto mais o povo tá muito se bizarro. afasta da É verdade, muito bizarro. né? Se afasta da verdade, mais essas bizarrices a gente vai, infelizmente, encontrar no seio evangélico. Bom, Luiz Carlos, o terceiro subponto é o culto é santo. O culto é santo. No Antigo Testamento, nada profano poderia fazer parte do culto. E aí você já citou, né, o exemplo dos filhos de Arão, né, que Nadab e Isso. Abiú, que foram fulminados por Deus por trazerem fogo estranho, que a gente não sabe exatamente o que era aquele fogo estranho, né? Há diversas interpretações, mas que era algo que Deus não havia determinado para ser introduzido ali, né, no tabernáculo. E é assim, as pessoas pensam que podem cultuar a Deus de qualquer maneira, mas quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus dá detalhes, né, de como deveria ser todas aquelas solenidades, aquelas reuniões, como é que deveriam proceder, né? Porque é assim, o homem ele precisa realmente saber qual é a vontade de Deus na forma que ele deseja ser adorado, né? Exatamente. É claro que o Novo Testamento nos traz assim um culto mais simples, uma liturgia, né, mais despojada, mas também eu quero lhe perguntar, se no Antigo Testamento nada profano poderia fazer parte do culto, no culto cristão pode, né? Eu quero que você faça comentário aí. Eu disse aos irmãos que nós íamos tocar nesse ponto, né? E aí eu trouxe aqui o que é profano. Profano é um adjetivo masculino que qualifica aquilo que é alheio à vida religiosa. Então, a sua origem é latina, profanus, né? Que é a junção de duas palavras, o pro, que significa diante de ou perante, e o fanum, que é sagrado ou templo, né? Sagrado ou templo. Assim, profano significa literalmente diante do templo, diante do sagrado. Uhum. O que acontece é que na antiguidade os sacerdotes e os iniciados, eles tinham acesso ao templo, ao lugar de sacrifício, a esses lugares. E o povo, as outras pessoas, eles ficavam diante do templo, do lado de fora. Eles recebiam de lá as orientações das divindades, dos sacerdotes, as bênçãos, as maldições e assim por diante. Então, daí surge a ideia de profano. Eles estavam diante, né? Mas fora desse contexto da vida religiosa. Eles eram, de alguma forma, abençoados lá, ou havia uma intermediação, mas eles estavam do lado de fora. De certo modo, a palavra ganhou a conotação de você vulgarizar, tornar comum e vulgar tudo aquilo que é sagrado. Uhum. Profano e sagrado tem a ver com isso. O próprio Deus usa essa expressão lá em Levíticos, no capítulo 10, onde nós lemos, né, sobre Nadab e Abiú, o versículo 10. Assim o meu povo saberá discernir entre o profano e o sagrado. O povo foi impactado com aquilo dali, entendeu? Então veja bem, a pergunta do Senhor é se no Novo Testamento existe isso. Existe, que é todas as vezes que nós tentamos trazer elementos estranhos, profanando a sublimidade do culto cristão, do culto a Deus. Mas pode? Não pode, né? Sim. Existe, mas não pode.
né? Esses exemplos que nós demos aqui são muitos dos exemplos de como as pessoas têm profanado o culto. Aliás, uma das maneiras que nós precisamos colocar na nossa mente é que uma das maneiras erradas de adorar é adorar a Deus à sua própria maneira. Não existe isso. Eu vou adorar do meu jeito. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Pode ler nas Escrituras. Não tem ninguém que Deus dê valor ao indivíduo que adora do seu jeito. Veja Davi levando a arca do Senhor em carro de bois e depois tendo que aprender a lição a duras penas, o que ele estava fazendo. Ele estava quase cometendo os mesmos pecados dos seus antecessores. O mesmo pecado. Aí é comum que as pessoas olhem para esses exemplos do Antigo Testamento e digam assim, não, mas Deus não vai fazer mais isso não. Aí é. Quem estudou a lição passada sabe que Deus ainda faz. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está tecendo uma crítica à celebração da ceia da igreja dos Coríntios. Ele está tecendo uma crítica. Eles, quando vocês se reúnem, não é para cear a ceia do Senhor. Ele está dizendo isso. Vocês se reúnem para pior e nunca para melhor. Ele começa a falar das dissensões e tudo mais. Ele começa a falar de como eles estavam fazendo, cada um do seu jeito. Por isso, assim, porque tinha uns que podiam comer, porque tinha, outros não. Então, cada um fazia conforme tinha a sua própria liberdade, seu próprio jeito. Estavam profanando o culto. O que é que Paulo diz? Eles, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Gente, o ambiente do culto, grave isso. O ambiente do culto é um ambiente hostil. É um ambiente perigoso. É um ambiente perigoso porque Deus é fogo consumidor. Deus não é um ser iracundo que age de maneira intransigente, não. Mas Deus é santo e a Bíblia diz que com ele não se brinca. Então, quando as pessoas estão aí ridicularizando o culto ao Senhor, as pessoas nem percebem, elas estão enfraquecidas espiritualmente. Você pode ver o tanto de cristãos enfraquecidos emocionalmente, espiritualmente. Quer dizer, nós deveríamos ser o povo mais firme do mundo, mais seguro do mundo das verdades, sabe? Quase rochas inabaláveis. Mas o que nós temos de cristãos fracos na fé, as disciplinas espirituais sendo abandonadas à torta e à direita, cristãos que nunca conseguem começar um plano de leitura anual e terminar, cristãos que você pergunta assim, faz quanto tempo você lê a sua Bíblia? Você lê semanalmente? Lê semanalmente? Eu passo de meses, eu passo de anos sem ler. Então, o que é isso? Se não as pessoas, o resultado da profanação do culto ao Senhor, o indivíduo vive a vida de qualquer maneira, né? Está oprimindo o órfão, a viúva, como diz lá nos profetas menores, né? Fazendo e acontecendo, e depois quer compensar a vida de pecado com o sacrifício de adoração no templo. Deus não está nem aí se você está oferecendo muito dinheiro ou não, se você é amigo de pessoas influentes ou não. Deus não tem sócio. Deus não tem sócio. Ou Deus tem discípulo, ou Deus tem inimigos. É assim. Então as pessoas estão profanando o culto ao Senhor e o resultado prático disso é fracos, doentes e muitos que dormem. Muito bom, muito bom. Irmão Luiz Carlos, pena que o nosso tempo não permite a gente se alongar, mas é muito bom, né? A gente dá vontade de trazer muitos comentários, né? Porque é pertinente. Só uma questão que eu queria destacar rapidamente é sobre a preparação da gente para o culto, né? Eu sei que a gente deve viver uma vida realmente de santidade, de serviço ao Senhor. Nosso sacrifício é integral, né? O nosso culto é integral. Mas sempre eu penso assim, que às vezes a gente se arruma tanto para ir para o culto, procura a melhor roupa, procura, né, passar. Às vezes as irmãs passam horas ali, não tenho nenhuma crítica com isso, né? É bom ir arrumado, eu acho que é agradável a Deus que a gente vá, né, com a melhor roupa, que vá da melhor forma. Mas a gente gasta tanto tempo preparando o exterior,
que vai ser visto mais pelas pessoas. E o nosso interior está cheio, né, de angústia, de remorso, de culpa, de raiva, de rancor. Então, como é que você vai ali? Você é o ministro de louvor, você vai ser o pregador da noite. E que culto é esse que você vai ter para dar ao Senhor? Ninguém deve aparecer vazio diante do Senhor, ou seja, deve levar algo, né? Um coração agradecido, um coração transbordando, né? Então a gente tem que preparar o coração também para cultuar o Senhor. Tem que ser intencional, né? As pessoas não é ir para o culto para passar 2 horas, 1h30 numa reunião e depois ir para casa e pronto, bater o cartão. Não é isso, as pessoas têm que ser intencional. Eu preciso ir ao culto para se encontrar com o povo de Deus e juntos nós sermos ministrados e adorarmos a Deus, servir a Deus. Logo no início, quando a gente apresentou sobre a questão da essência do que é o culto, nós colocamos ali, é um serviço e é um prostrar-se. É um serviço. Então não há passividade no culto. Se está havendo algum tipo de passividade, o indivíduo está perdendo uma boa oportunidade de servir a Deus. E uma outra forma de, só um recorte, Deus é servido no outro. É por isso que no culto existem dons, existem trabalho. Tem pessoas que estão lá fora ali cuidando, né, de outras coisas na liturgia. Então as pessoas estão servindo a Deus enquanto servem aos outros. E as pessoas que estão ali assistindo o culto, por assim dizer, como é comum dizer, elas também devem participar do culto, como? Orando, intercedendo, agradecendo, correspondendo à pregação. Esses dias, não vou me alongar, é só isso aqui. Esses dias eu estava fazendo uma pregação, estava pregando. Ele disse que não vai se alongar mais. Não, eu estava pregando. Brincando, gente. E a minha esposa contou. A liberdade que nós temos. Minha esposa contou que teve uma hora que eu fiz uma exortação sobre o cristão que fica olhando as redes sociais. Na hora do culto. Às vezes eu olho o celular, mas às vezes eu estou olhando uma anotação que eu coloquei. Então, às vezes, você não fique julgando todo mundo que está olhou, não olhou para um celular ou coisa parecida. Até porque nem sempre é isso. Tem Bíblia, tem tudo. Tem Bíblia, às vezes tem uma anotação. Às vezes eu não tenho uma anotação no esboço, mas eu coloquei aqui porque foi o que deu onde deu para colocar, não deu para me imprimir. Então, acontece isso. Mas, enfim, eu teci um comentário sobre pessoas que, de fato, estão nas redes sociais na hora do culto. Tu me acredita, minha esposa disse assim, Luiz Carlos, tu acredita que quando tu estava dizendo isso, tinha uma moça na minha frente que estava nas redes sociais, estava perto de mim, assim, a ponto de eu ver o que ela estava vendo, estava no Instagram e comentava com uma pessoa e com outra. E eu vi quando ela disse assim, é mesmo isso, ela comentando com outra pessoa. O pregador acabou de falar sobre isso, é verdade. A pessoa está nas redes sociais e comentando lá, entendeu? Então, se você está ali na nave do templo, eu não sei de onde surgiu essa expressão nave do templo, mas assim, não sei, a pessoa está ali na nave do templo e ela tem que fazer parte do culto mesmo, adorando, contribuindo, orando, intercedendo pela pessoa que está pregando, pela pessoa que está cantando. Então você tem que fazer parte, tem que ser ativo nisso aí. Amém. Ok. Muito bem, gente. O segundo ponto é o propósito do culto. Já falamos da natureza, agora vamos falar sobre o propósito. E o primeiro subponto diz glorificar a Deus. E a pergunta motivadora é: todo culto glorifica a Deus? Quando o culto verdadeiramente glorifica a Deus? Quando é que nós verdadeiramente glorificamos a Deus no culto? E aí, passo a bola aqui para o irmão Luiz Carlos. Infelizmente, existem cultos que não glorificam a Deus. Tem só o nome de culto, né? Tem nome de culto. Mas não é culto. A Bíblia nos alerta sobre práticas que desagradam ao Senhor, que não glorificam. Então, eu pontuei aqui algumas e não vou me alongar nelas, porque não temos tanto tempo para falar de todas. Mas eu elaborei em 2 etapas. Existe o entretenimento no culto e existe o culto à personalidade. Então, 2 categorias de cultos que não glorificam a Deus. Não glorificam a Deus. O entretenimento. E aí eu pontuo aqui 4 classes, porque eu vou colocar uma aqui que vai ser uma provocação. 3 classes. O foco no sensorial, o culto onde o foco está no sensorial, que é a busca por uma experiência sensorial intensa. Música frenética, e aí tanto igrejas com a música frenética, né, um rock pesado, uma outra, né, nada contra o ritmo em si, quanto no meio pentecostal tem a música de corinho e tudo, e dá um foco nisso, como se
não importa como o restante está acontecendo, como está a vida das pessoas, ou não importa a palavra nem nada. O que é importante é o frenesi na música, né? Então, música frenética, luzes, efeitos especiais, né? Pode desviar a atenção da congregação, a santidade e a transcendência de Deus. As pessoas estão tão focadas no sensorial, no sentir, né? Que elas não estão focadas em Deus, em quem é Deus. Emocionalista. Né? O segundo, supervalorização das emoções. Outro tipo. Então, prioriza-se as emoções efêmeras, como arrepios, né? As pessoas se emocionarem. Então, se prioriza. Vide os coach, né? Pregadores coach, por exemplo, né? Que visam muito massagear o ego, né? Fazer as pessoas se emocionarem. Ou os pretensos avivamentos que focam muito no risadas, né? As pessoas caindo no espírito, risadas e aquela coisa toda, como aconteceu há muito tempo atrás e até hoje alguns tentam repetir, né? Pode levar uma fé, esse foco nas emoções pode levar a fé os indivíduos a basearem as suas convicções em uma fé estritamente superficial. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Se há um ente nosso que nós não devemos confiar de forma alguma, são nas nossas emoções. Mas um culto voltado para as emoções, irmão. Não é que é proibido de se emocionar no culto. Não é proibido, mas é um culto focado nelas, né? Focado nela. Então, não importa se está sendo pregado alguma verdade ou não. O foco são as emoções das pessoas. Porque se as pessoas saírem dizendo que sentiu alguma coisa, então isso acontece que o culto foi uma bênção. E às vezes não foi. Às vezes a pregação não foi bíblica. Às vezes o culto não estava maquiando más intenções de uma liderança perversa. Então se foca nas emoções e as pessoas são ludibriadas, dão seu dinheiro no investimento que visa o enriquecimento de uma personalidade e ponto final. Então, foco nas emoções, isso leva os indivíduos a terem um cristianismo inseguro, superficial, incerto, entendeu? Em terceiro lugar, o culto à música, que a música, embora tenha a sua importância no culto, não deve se tornar o centro das atenções. A música não pode se tornar o centro das atenções. O foco deve estar na adoração a Deus e na proclamação de sua palavra. Às vezes, um culto, ele tem 90% de música. São apresentações, por cima de apresentações, o foco é todo nisso, mas não há nenhuma verdade fundamental. Aqui, só um pontinho dentro dessa questão, pronto. Já lhe interrompendo aqui, sem querer lhe interromper, mas já lhe interrompendo. A próxima eu vou fazer uma provocação aqui. Não, e assim, as músicas, elas não têm uma linha, um nexo uma com a outra, uma, né, fala mais... Uma fala sobre uma coisa, outra sobre outra, sobre outra. Eu vejo assim, que assim... Não há um propósito, né? Uma concordância. Uma concordância, uma coerência, né? E, assim, elas terminam sendo coisas estanques, separadas, né? Uhum. Sem um alvo específico, que deveria ser, assim, de adoração, principalmente, né? Acima de tudo, né? A música cantada nos cultos deveria ser cristocêntrica, né? É verdade. Então, e muitas vezes a gente não vê esse nexo, mas era só um ponto, um adendozinho dentro dessa questão. Dessa questão da música, né? O culto centrado na música. Muita música, como vocês, 90% do culto é música, né? E aí quando vai a hora da palavra, como é que o pessoal diz? Irmãos, agora vamos para a parte mais importante. Mas tu tem 15 minutos para terminar, viu? Porque se der 9, o pessoal começa a sair. Então é assim que as pessoas tratam. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então esse tipo de culto não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Dentro da questão do sensorial, a gente podia colocar aqui a questão do antropocentrismo, né? Eu me lembro de ter assistido um culto, não sei se eu contei aqui já alguma vez essa experiência, mas eu estive num culto onde eu fui pregar e eu estava lá e estava tendo muitos louvores, e os louvores, a maioria era daqueles que canta Deus cantando para o crente, né?
Deus cantando pro crente, né? Ei, estou contigo, ó meu filho e tal, aquela coisa. E eram muitos hinos assim. Quase todos os hinos eram assim. E o pastor que me convidou, ele tava aborrecido já com isso, né? Aí, ele, na hora de me colocar para pregar, ele disse assim: Luiz Carlos, eu vou cantar um hino. Se tu achar ruim, eu disse: oxi, é o senhor que manda aí. Pode cantar. Aí ele: igreja, vamos ficar de pé? Hoje o culto do negócio está tão sério que Deus teve que descer aqui e ficar aqui cantando pra gente o tempo todo. Vamos cantar um hino para ele? Aí, rapaz, foi que uma pancada. Ele tava aborrecido mesmo, né? Aí ele cantou um hino. Juntamente toda a igreja cantou. Se bem que mas ele é meio sem responsável graça, né? também por fazer essa orientação Ele é aos responsável ministros, também, né? Exatamente. Ele não Então, pode tirar o dele de fora, não sei nem se ele está nos... tá não, né? Talvez não. Então é isso. Mas a minha provocação, encerrando esse ponto, porque eu ia falar também do culto à personalidade. Então, o entretenimento no culto, e também tem o culto à personalidade, que é a exaltação de líderes, né? Exaltação dos líderes. Os líderes devem ser respeitados, devem ser honrados, devem ser tratados, em alguns casos, com dupla honra, mas os líderes não podem ser idolatrados, tratados como celebridades, né? Esse tipo de coisa existe em alguns ajuntamentos, e que as pessoas estão tão deslumbradas com a liderança, que às vezes a liderança elas fazem vistas grossas para algumas atitudes equivocadas, né, erradas, pecaminosas da liderança. Por exemplo, né? No caso, eu conheço um líder que chegou a esmurrar um outro pastor, e as pessoas não se chocam com isso, né? Esmurrando um outro pastor. Quem é você? Você é um nada, sabe? Porque aí ele tem os seguranças dele, né? O irmão saiu lá com a cara toda arrebentada do escritório, mas à noite ele está pregando assim, uma coisa linda pregando. Então, e as pessoas sabem disso, mas as pessoas tipo estão tão deslumbradas com o indivíduo que não importa, ele é um homem de Deus, é o que as pessoas dizem. Mas esse tipo de o culto que é centrado na personalidade, ele é um culto que não glorifica a Deus, né? A ênfase no carisma e tudo mais. Mas a minha provocação eu vou intitulá-la de aborto litúrgico. E esse título não vem de mim, é um título de Simone Quaresma, é uma esposa de um pastor presbiteriano, e ela cunhou esse termo aborto litúrgico para uma provocação, irmãos. Para um debate que ela lança sobre a ideia do culto, o culto que acontece para as crianças no ambiente do culto cristão. E ela provoca os pais e os membros da igreja a ponderarem sobre essas crianças, elas não, no afã de se fazer um trabalho de infantil no horário do culto, para que a criança ouça o evangelho ou coisa parecida com uma linguagem própria dela, porque ela não vai estar necessariamente adequada para a linguagem dos adultos no culto, né? Então ela faz essa provocação e eu achei muito pertinente. Eu conheço igrejas que começaram com um trabalho de culto infantil no horário do culto e pegando as crianças até 8, 9 anos. Mas as crianças, quando chegavam a 9 anos, começavam a dar trabalho porque não queriam ficar no culto de adulto, porque é chato. Porque o culto infantil tinha 2, 3 louvores agitados, um desenho na televisão, uma historinha com fantoches e um momento de lazer. Enquanto os adultos estão lá, entendeu? Então as crianças com 9 anos começaram a brigar porque não queriam descer. Então foi necessário criar uma outra classe, a juniores, acho que é juniores, né? E depois dessa classe, os pré-adolescentes que estavam tendo dificuldade de se ambientar na igreja, foi criada uma classe para pré-adolescentes que até 13, 14 anos, porque eles não conseguiam se ambientar com os adultos estavam muito afastados e tal. Então, estamos lá. E aí, por fim, uma jovem que não queria vir mais para a igreja, porque já tinha 16 anos, e não queria fazer parte do culto dos adultos, porque é chato. Ela precisava de um ambiente para ela, e a criança estava com depressão, isso, aquilo outro. E aí a igreja começou a cogitar um trabalho extra para jovens, e aí não tinha mais gás para isso.
Porque metade não, uma porcentagem grande de irmãos estavam deixando de cultuar Fracionou para prestar, o corpo, né? Fracionou o corpo, para poder dar assistência a esse povo. E aí, a questão do aborto litúrgico, que Simone Quaresma levanta, é porque ela diz que nós estamos impedindo os pequeninos de aprender no ambiente do culto, mesmo, solene. Sabe? Esse ajuste é feito. É importante uma escola bíblica dominical, é importante o culto infantil, é importante trabalhos de EBF, é importante, tudo isso é importantíssimo. Minha esposa também trabalha em liderança de trabalho infantil, às vezes é um incentivo, às vezes eu ajudo a fazer uma coisa e outra, dando ideias, mas o ambiente do culto, a criança vai aprender ali. Ah, mas não é uma linguagem para ela, não tem problema. Nós pegamos um bebê recém-nascido e nós mergulhamos o nosso vocabulário nele. Ele está o tempo inteiro aprendendo. Se colocasse eles para somente conviver com crianças, ele nunca ia desenvolver. Nunca, né, ia desenvolver. Nunca. E uma série de Entendeu? coisas. Então é uma provocação que eu faço para nós pensarmos sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças. Mas, para fechar, que o senhor também me pediu um aspecto positivo, né, do culto. Então, a resposta a princípios bíblicos para o culto agradável a Deus. Primeiro princípio, a reverência. O culto deve ser um momento de reverência e temor a Deus. Deixo aí para os irmãos o Salmo 95, verso 6, Hebreus capítulo 12, verso 28. Centralidade da palavra. A palavra de Deus deve ser o centro do culto, através da leitura, da pregação, do ensino. A palavra até norteia a composição dos hinos, os louvores devem fluir da palavra. E nós temos aí Neemias capítulo 8, versos de 1 a 8, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Então, a centralidade da palavra, a palavra deve estar no centro, né? A comunhão, o culto deve ser um momento de comunhão entre irmãos, em amor, em unidade. Nós temos aí Atos capítulo 2, verso 42, 1 João capítulo 4, de 7 a 12. E a simplicidade. O foco do culto deve estar em Deus e não em elementos externos. Às vezes nós focamos tanto em tantos elementos externos que nós roubamos do culto, furtamos do culto a simplicidade que ele deve ter. As pessoas devem se reunir para meditar sobre Deus, para crescer, amadurecer enquanto louvam, agradecem, engrandecem, rendem louvores a Deus. Fim. Eita, bênção. Esse Luiz Carlos é uma bênção, gente. Meus irmãos, nós juntamos aí o primeiro e o segundo subpontos. Isso. E só, irmão Luiz Carlos, o terceiro subponto diz edificar a igreja, né? Aí nesse tópico eu pensei o seguinte, para trazer aqui como uma questão motivadora, provocadora, né? É o seguinte: apesar do culto ser realmente assim, o culto ele ter como alvo, né, o louvor ao Senhor, o louvor a Deus, tá certo? E não ao homem, como a gente destacou nos pontos anteriores, né? Mas de alguma forma nós somos beneficiados, né? É verdade. Também no culto. E eu acho que se encaixa essa pergunta dentro desse ponto. O que nós, né, que vamos ao culto, dar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E o que é que nós trazemos? O que é que nós recebemos? É verdade. O culto, eu fiz logo no começo, né, no primeiro subtópico, a gente falou sobre a questão de que, como a ideia do culto é prostrar-se diante de Deus, é reverenciar alguém maior, alguém diferente, ou como dizia o Karl Barth, né, o totalmente outro, né, o totalmente outro. Então, a pergunta que se levanta ali é como fazer um culto, tornar o culto mais agradável. E a pergunta que surge é: agradável a quem? Né? Deve ser agradável a Deus. E talvez um culto agradável a Deus seja essencialmente agradável a mim. Porque se eu estou fazendo de maneira a agradar a Deus, significa que de algum modo eu serei beneficiado também com isso. Então, o culto verdadeiramente cristocêntrico, nós somos beneficiados de várias maneiras. Por exemplo, nós recebemos paz e alegria, porque num culto onde Deus não é o centro, nós não temos como receber paz, pacificação no coração, nem alegria verdadeira. Nós podemos ter algum frenesi, mas a alegria perene, que vai perdurar até nos dias maus, não. Só quando o culto é oferecido, a vida é oferecida
em louvor a Deus, quando essa vida é derramada sobre Deus, então, em troca ou como resultado disso, uma resposta positiva da parte de Deus no culto é a paz e a alegria. Experimentamos uma paz, uma alegria que vão além das circunstâncias externas. Né? Segundo lugar, propósito e significado. Encontramos um propósito e significado mais profundo na vida cristã. Quando o culto é centrado em Deus, é um culto cristocêntrico, ou seja, a expressão do que Cristo fez no Calvário, aquilo é constantemente visitado pela minha consciência, pelas minhas meditações, através dos louvores, da pregação, da exposição, dos apelos, das exortações. Frequentemente eu estou voltando e visitando as obras de Cristo no Calvário, e eu sou beneficiado com um senso de propósito e de significado. Eu entendo quem eu sou a partir do momento que eu conheço quem é Ele e o que Ele fez por mim. Terceiro lugar, crescimento espiritual. Um culto cristocêntrico é um culto que vai regar as nossas raízes, nos fortalecendo, nos inspirando. O texto de Efésios, capítulo 4, quando fala dos 5 ministérios, no final ele fala que nós estamos ali, se tudo isso acontecer da maneira como Deus está ordenando, nós cresceremos em tudo naquele que é o cabeça. Então nós obteremos crescimento, amor e compaixão e perdão, somos capacitados a viver uma vida de amor, de compaixão, perdão, serviço uns aos outros, um culto cristocêntrico. Quando é antropocêntrico, o indivíduo está tão fadado a olhar para si, tão inclinado sobre si mesmo, que ele não tem condições de olhar para o outro. Então, até quando ele oferece ajuda ao outro, ele está fazendo para afagar o seu próprio ego. Olha como eu sou bondoso, tá vendo? Mas um culto cristocêntrico, eu vou ser exercido em compaixão, constrangido pelo que ele fez por mim. Não é o que Paulo fala em 2 Coríntios 8 e 9, 8, 9 a 9 e 8, que ele diz assim: porque bem sabeis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que por meio de sua pobreza enriquecesse a muitos. E ele está usando esse texto, essa expressão, para motivar os irmãos no exercício da piedade, na doação de ofertas. Está entendendo? Então nós recebemos amor, compaixão, perdão, coragem e confiança, porque nós não somos encorajados por um coach que está ali dizendo que eu sou a estrela mais brilhosa do mundo e tal. E não é isso, mas eu sou encorajado, energizado pelo Espírito Santo, pela palavra dele, que me dá esperança genuína. Eu recebo foco em Cristo, eu recebo identidade e propósito. Então, todos os benefícios de um culto cristocêntrico, eu listei alguns aqui, mas são muito mais do que esses. Entendeu? Então, é o crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento, o propósito, vida, fé, perdão, paz. São benefícios de um culto que acontece à maneira de Deus. O cristão é beneficiado. Ou seja, né, o propósito do culto, além de glorificar a Deus, é essa edificação. Edificação. Pessoas, né? Paulo fala literalmente isso, né? E Hebreus diz, né, que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, né? E ele não está falando assim, abandonar a congregação A, B, C, né? Mas o fato de nós estarmos, né, reunidos, de irmãos, nesse sentido, família, que realmente nos estimulamos uns aos outros, a fé, né? E Deus, quando usa ali o pregador, o cantor, né? As pessoas que estão ali na ministração, a gente ali vai se incentivando uns aos outros, nos incentivando, assim, né? A permanecer fiéis, firmes, né? Eu creio, né, que como você disse bem aí, todos esses benefícios, eles estão no propósito do culto. Muito bem, irmãos, vamos prosseguindo para o nosso terceiro e último ponto, e agora nós vamos tocar aqui na liturgia do culto, né? Liturgia, que é uma palavrinha assim que muitas pessoas estranham, né? Muitas pessoas dentro do nosso âmbito pentecostal estranham, não gostam, mas não está errado, né, gente? O irmão Luiz Carlos vai explicar direitinho aqui o sentido desta palavra, e nós vamos falar então sobre a liturgia.
que é liturgia, irmão Luiz Carlos. E Pronto. depois você já me diz aí, certo? O primeiro subponto, que é uma das partes do culto, que é a exposição da Bíblia. Nós queremos perguntar qual a importância, né, da pregação da palavra de Deus no culto. Nós já falamos algumas coisas, você pode complementar, né? Isso. E será provocação. que agora é provocativa essa, né? Será que o movimento pentecostal, né, as igrejas pentecostais, elas dão devido valor à palavra? Muito boa, né? Pronto. Então são Liturgia são três. e... Liturgia. O dicionário de teologia da CPAD afirma o seguinte sobre liturgia. A liturgia em si não se constitui em culto. Liturgia não é culto. É necessário que venha acompanhado de verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Então, veja bem, a liturgia é como se fosse a forma como os elementos do culto vão ser distribuídos. Agora, perceba, a Bíblia não apresenta necessariamente uma ordem para isso. É a forma do bolo. A Bíblia não apresenta uma ordem para isso na liturgia. Então, a liturgia é a forma, por exemplo, a Assembleia basicamente é 3 hinos da harpa, leitura oficial, alguns conjuntos que cantam, um cântico, apresentação dos visitantes, cântico para tirada de ofertas, exposição das escrituras, faz-se apelo, oração e encerrou o culto. Então, a liturgia é essa ordem organizada, né, que se faz, onde você pega os elementos do culto, que envolve tudo isso. O culto envolve testemunho, né? Porque a gente não pôde pontuar aqui, mas o culto envolve testemunho, gratidão, confissão, envolve leitura da palavra, adoração, né? Então, todos esses elementos estão aí. Agora, como eles são distribuídos, a Bíblia não apresenta. E isso é interessante porque, às vezes, tem irmãos que, no afã de discutir como na nossa identidade pentecostal, né, assembleano, nós temos uma identidade, uma forma de culto, e nós, às vezes, queremos medir os outros com a nossa régua, né? Por exemplo, na Igreja Batista acontece o culto diferente, lá, por exemplo, não tem conjuntos, né? Não sei se alguma batista tem conjunto de jovem, assim, que canta e tal, mas enfim, os presbiterianos não tem isso, já tem outra coisa e tal, então o nosso jeito, né? Ou até a questão estética, por exemplo, a igreja tem uma parede preta, então significa que não é uma igreja correta. Não, senhor, não, senhor. A Bíblia nem diz qual é a cor que a parede da igreja tem que ter. Então, todas essas impressões fazem parte da nossa impressão, da nossa identidade enquanto igreja. Se o culto acontece em só um grupo de louvor e depois uma ministração, isso não faz a mínima diferença, contanto que os elementos do culto estejam contidos lá e o culto seja, né, feito da forma correta. Tem que ser 2 horas, tem que ser 1 hora, não existe. Não existe necessariamente isso, né? Tem que ver, por exemplo, com a motivação da pessoa em encurtar, né? Eu vi uma pessoa que, a gente está fazendo um culto de 1 hora porque as pessoas têm uma vida muito agitada. Um culto de 1 hora porque as pessoas têm uma vida muito agitada. Bom, então deixa as pessoas com a vida agitada delas estabelecerem as suas prioridades e faz um culto de 2 horas ou 3 horas com quem, embora tenha uma vida agitada, priorize as coisas de Deus, queira, né, cultuar a Deus. Isso deveria ser o propósito. Agora, vou fazer um culto de 1 hora aqui porque as pessoas têm uma vida agitada. Não, senhor. Não, senhor. Se as pessoas têm uma vida agitada, elas têm tempo para muita coisa. Eu garanto que as pessoas com vida agitada têm tempo para muita coisa. E se elas não têm tempo para culto, então é bom que elas não vá para a igreja mesmo, não. Amém. Infelizmente, é bom que não vá para a igreja. Eu não estou defendendo. Não, eu estou dizendo assim, não vá para a igreja. Se quiser, se a pessoa se arrepender, a igreja é um ajuntamento de cristãos. Nós levamos pessoas não cristãs e esperamos que o evangelho a toque, a salve. Nós queremos o bem dessas pessoas. Mas um cristão que está lá e ele está reclamando porque o culto tem 2 horas, ele precisa que tenha 1 hora, e quando chegar 1 hora ele vai achar que está esticado demais, porque ele não tem, a prioridade dele não é Deus, é outra coisa. Então eu não preciso carregar essa pessoa nos braços o tempo inteiro. Essa pessoa tem que saber o que é que ela quer da vida. É o meu ponto. Talvez seja meio... E eu não estou desabafando porque eu não estou com um caso específico aqui na mente, uma pessoa específica. Não é isso. Mas é uma percepção que eu tenho. A questão é, qual a importância da palavra de Deus?
Antes de você passar aí para comentar Acho a que me palavra, apressei, né? Um pouco mais não, fala. tá bom. Bom, Luiz Carlos, sim, sobre liturgia, eu estava assistindo ao vídeo, né, do comentarista da lição. José Gonçalves. Sim, e ele disse uma coisa interessante sobre liturgia, né? Que nós não buscamos um culto à liturgia, mas uma liturgia do culto, né? Isso. Que é diferente, né? Porque tem Exatamente. gente que, não, o culto só pode ser assim, 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 né? Também dentro Exatamente. do nosso meio, muita gente, irmão, você não cantou os 3 hinos da harpa, tá mudando o culto. Acabou, E não estamos pronto, adorando. agora estão mudando tudo. É E assim, verdade. nós não podemos Cultuar a cultuar a liturgia. liturgia, né? E ali Mas tem uma achar que liturgia só é culto se tiver aquela mesma sequência Isso, de exatamente. elementos. Mas É bom que tenha uma liturgia, que tenha uma organização. É bom que seja feito. Até o nosso pastor André, ele tem uma expressão muito dele, e eu acho que o pastor João chegou a usar também. Ele diz assim: eu não gosto de culto com emenda. Culto com emenda você vai dar a oportunidade de um conjunto, aí quando ele termina, a gente já sabe que o outro vai, mas aí a pessoa, na hora que o outro conjunto termina, a pessoa que vai reger se levanta, vai conversar com os músicos, vai trabalhar a música, vai ver se começou certo e tal. Aí fica aquela emenda, aquele culto parado. Né? E para nós, para nossa identidade, né, que no último tópico aqui fala dessa alegria, desse entusiasmo do nosso culto, isso é tão ruim, esse culto com quebras, com emenda, né? Mas enfim, eu tive a oportunidade de receber um convite para pregar e acabou que eu não anotei essa pregação, a data específica. E aí recebi, bem próximo à data, um convite para pregar e eu tinha passado na minha mente. Aí anotei. Rapaz, quando foi no domingo, um culto tinha uma diferença de 1 hora do começo de um culto para o outro, mas eu estava com os 2 convites para o mesmo local, ou para 2 igrejas diferentes. Eu fiquei tão angustiado e fiquei ali tentando o que é que eu vou fazer. Aí liguei para as pessoas. O irmão que estava no culto mais cedo, ele disse assim: Luiz Carlos, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Eu não sei se foi tu, aqui na 4, ou se foi o pastor Sebastião no Novo, mas foi aqui no Maracanã mesmo. Mas, enfim, a pessoa disse assim: eu entendo o que está acontecendo, eu já passei por isso, mas não se preocupe, não se aperreie. Você vai vir, nós vamos cantar os 3 hinos da harpa e fazer a leitura oficial, e você entra com a pregação. Depois da pregação, nós vamos dar oportunidade aos conjuntos, se dar continuidade ao culto normalmente, não tem problema. Como o nosso culto vai terminar mais cedo, e você vai poder sair um pouco antes de terminar, você vai poder chegar lá na outra igreja e pregar. Você consegue? Eu disse: consigo. A outra igreja era, por sinal, a central. Então, eu acho que foi no Novo. E aí o que acontece? Então, o que acontece? O irmão fez um ajuste, ninguém pecou, ninguém perdeu a salvação por causa disso, não atribulou ninguém. Tranquilamente ele resolveu ali, fez um ajuste, aconteceu, me ajudou, e me ajudou também na minha consciência, porque eu estava muito mal com isso, e eu consegui pregar numa congregação, corri, fui pregar na outra, e pronto, foi uma bênção. Quer dizer, não feriu a liturgia do culto, apenas houve um ajuste, mas o culto, os elementos que continham no culto permaneceram ali. Seguindo, né, a sua pergunta, era qual a importância da palavra, e a provocação aqui, o movimento pentecostal dá o devido valor à palavra. Bem, esse tema da palavra a gente vai explorar melhor semana que vem, né? Que a nossa lição vai trabalhar bem esse assunto. Aqui ele dá apenas um aperitivo, assim, né? Mas a palavra é imprescindível. É por meio dela que eu conheço o Deus que se revela a mim. E eu só posso adorar a Deus com base numa revelação que ele dá a mim por meio de sua palavra. É por meio dela que eu descubro como eu adoro a Deus, de maneira que glorifique a Ele. É por meio dela que eu aprendo a orar, é por meio dela que eu entendo quais são os elementos do culto, é por meio dela que eu aprendo aquilo que não agrada a Deus e aquilo que agrada. Então a palavra, ela deve ser central em todos os quesitos do culto. Todos os elementos do culto devem ser derivados dela, devem ser extraídos dela. E aquilo que ela não necessariamente fala deve ser usado a coerência, o bom senso, né? Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre
sobre aquelas fumaças, né? Gelo seco, né? Não fala nada sobre isso. Beleza? Então você usa a coerência, usa o bom senso. Por que você vai usar, para quê, aonde, como, tá entendendo? Numa liturgia. Agora, o movimento pentecostal, a minha resposta é que sim, o movimento pentecostal ele dá o devido valor à pregação da palavra. Aliás, o sola escritura tem muito a ver conosco, somente a escritura, porque a nossa premissa principal, uma das principais, né, mas a que dá razão e sentido à nossa identidade, né, ao nosso nome, né, pentecostal, é exatamente a contemporaneidade dos dons. Nós podemos dizer que somos sola escritura porque, de fato, nós não estamos fazendo nenhum ajuste à escritura quando estamos crendo que os dons permanecem e continuam. E quando os nossos predecessores, eles buscaram, né, a experiência dos dons espirituais em nossos dias. Então, a grosso modo, é da natureza das igrejas pentecostais o entendimento da supremacia das escrituras. É óbvio que, infelizmente, alguns ajuntamentos, algumas igrejas não amadureceram nesse sentido e não dão o devido valor, né? Dão muito mais valor a emoções, a experiências, né? a situações místicas, e a falta de palavra leva as pessoas a práticas estranhas. Por exemplo, um tempo atrás, os irmãos devem lembrar, o Mensageiros da Paz, a revista Ensinador Cristão, a revista Obreiro, a revista da EBD, começou a fazer uma campanha massiva mesmo, de combate à idolatria de anjos. Você lembra? Uhum. Idolatria de anjos. Por quê? Porque os movimentos que estavam se afastando das escrituras, sim, e dando uma supervalorização às emoções e aos sentimentos, às sensações, esses movimentos, como abandonaram ali supostas revelações, né? Supostas revelações, esses movimentos começaram a levar as pessoas a idolatrar anjos, entendeu? O culto só tinha poder, alegria, virtude, se alguém visse um anjo, se alguém ouvisse um barulho de asa, uma coisa assim e tal. Então, essas coisas estranhas, barulho de asa batendo, né? Às vezes podia ser as asas dos pombos, assim, lá no teto da igreja. Então, houve a CPAD, a Assembleia de Deus, de modo geral, teve que fazer um trabalho massivo de combate a esses modismos, né? Graças a Deus, deu certo. Então, é isso. O movimento pentecostal dá a devida importância à palavra de Deus, mas é importante observar que existem várias variações dentro desse movimento. Alguns grupos pentecostais enfatizam mais as experiências emocionais, dons espirituais, né, sem manter um equilíbrio saudável. A pregação da palavra de Deus é fundamental para o crescimento espiritual, para a edificação dos crentes. Inclusive, no exercício dos dons espirituais, é imprescindível o estudo, o aprofundamento nesses temas, para que seja vivido, buscado com abundância essas manifestações, mas de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. E desde a origem da Assembleia de Deus, né, irmãos? A gente fala da Assembleia porque é realmente a igreja na qual nós estamos inseridos, mas nossos missionários fundadores eram homens, principalmente o Gunnar Wingren, muito bíblicos, né? Muito bíblico, um homem que teve formação teológica, não é? Isso. Então, assim, a gente precisa dar devido reconhecimento, né? Embora que a gente saiba que há igrejas, e como você já apontou aí, que dão mais valor a esse mover, a esses movimentos, nessas coisas assim. Mas graças a Deus, pelo menos nós servimos aqui na igreja em que nós temos pregação, ministração, a palavra devidamente valorizada, né? Irmão Luiz Carlos, eu queria juntar esses dois últimos subpontos num só, certo? E que nós vamos falar da adoração entusiástica, né? Em que Paulo, ele ali no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 26, que é até o texto áureo da nossa lição, ele enumera uma série de elementos do culto, né? E o primeiro desses elementos é salmos, né? Que isso. Vós tendes salmos, né? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmos, né? Que aí eu creio que fala
você vai explicar melhor, né? Salmos aí trata dos louvores, da adoração, né? Uhum. Mas também diz que tem palavra, tem doutrina, né? Logo em seguida, né? Aí eu queria que você respondesse, né? O que ele quis dizer com isto, e também sobre o culto, o lugar da adoração no culto pentecostal, assim expondo rapidamente como é a nossa liturgia, né? Pode ser que haja pessoas também de outras denominações, né? Isso. Que não conheço. A gente possa dizer. Aqui no texto, que é o texto áureo da nossa lição, o nosso comentarista levantou bem esse texto, que é o de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, aonde nos é dito o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Verso 40, ele diz que faça-se tudo com ordem e decência, né? Salmo aqui, a primeira expressão que ele usa, a maioria, e eu vou com eles, acredita que sejam o cântico dos salmos, mesmo como era comum na literatura judaica, ou na prática religiosa judaica, eles cantarem os salmos mesmo, né? A Bíblia até fala daquele momento em que, da última ceia, que diz que, havendo cantado um hino, eles partiram para o Monte das Oliveiras, né? Então, para o Monte das Oliveiras. Então, os salmos aqui, cada um tem salmo, né? Alguém tem salmo, é alguém que realmente entoava os salmos. Eu até queria lembrar aqui a ordem, mas não vou me lembrar, porque me ocorreu agora. Mas que há, por exemplo, ordens de hinos, de salmos, né? Em que são cantados, né? Tem uma linha de salmos que são cantados, e aí tem o salmo na segunda-feira, o da terça, o da quarta, da quinta, entendeu? E esses salmos são cantados, são entoados. Mas agora não me lembro. Mas é isso mesmo. Depois, o apóstolo fala sobre a doutrina, que se refere ao ensino da palavra de Deus. A doutrina bíblica deve ser proclamada e ensinada. Até os apóstolos falaram, lá no capítulo 6 de Atos, né? Que nós temos que separar alguém para esse importante negócio, mas nós não podemos abandonar a palavra e a oração. Então isso fala da doutrina mesmo. No capítulo 2, verso 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era um ensinamento mesmo. Agora, a revelação pode ser algum insight, alguma mensagem revelada pelo Espírito Santo, que pode incluir profecias, revelações, ou o que uma vez eu chamei aqui da mente presente de Deus para aquela ocasião, né? De algum modo, Deus está conduzindo a comunidade e está dando alguma revelação a um profeta acerca de uma ideia, né? A igreja tem que se reunir para orar no seguinte propósito e colocar isso diante de Deus e tudo mais. Ele diz que também tem língua, que refere-se ao dom de língua, que era uma manifestação espiritual presente na igreja de Corinto, que é presente em muitos segmentos do evangelicalismo. Então, cada um de vós tem língua, né? Alguns aí são adeptos de crer que essas línguas eram meramente idiomáticas, mas o próprio texto de Atos 14 vai mostrar que Paulo, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 14, e Paulo vai mostrar que há mais de uma percepção sobre as línguas, né? Existe a língua em que o indivíduo fala a Deus e a sua mente permanece infrutífera, né? Então ele não está falando uma língua inteligível, porque a sua mente não compreende o que ele fala. Ou Deus fala à igreja, e nisso ele precisa de um intérprete nessas línguas, ou ele pode ser intérprete das mesmas, ou alguém pode se levantar como intérprete dessa língua, ou ele fala a Deus, Deus fala à igreja, ou ele fala ao pecador. Ele fala numa língua nativa de outra nação, né, que é o texto de Atos também e tudo mais, né? Então nós vemos aí que existem manifestações distintas das línguas aqui, e aí ele fala também que há interpretação, que é exatamente a conexão desses dois dons, a variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, onde Deus levantava alguém para trazer uma mensagem informando o que Deus estava comunicando através daquelas línguas estranhas. E aí, a questão é que
para as pessoas, né, essa segunda pergunta feita, como é a liturgia do culto pentecostal, é uma liturgia muito parecida com as demais no sentido dos elementos, ela contém os elementos do culto, todos eles. A questão é que o louvor e a adoração é profundamente entusiasmado, é alegre, é pentecostal, né? Os irmãos são realmente espirituosos, as orações são profundamente ousadas, né? São fervorosas, né? A pregação da palavra também é muito fervorosa, muito vívida, né? Muito vibrante. Eu fui pregar domingo numa igreja, e era uma igreja bíblica, né? Aí o pastor disse assim: Luiz Carlos, assim, deixa eu te dizer mais ou menos como é a nossa igreja, né? Porque ele disse assim: um assembleano vai vir pregar aqui, né? Aí eu disse: não, pastor, fique tranquilo, eu vou pregar aí normal, você não se preocupe não, que a pessoa fica com aquele receio assim, porque a gente fala alto, né, quando vai pregar, tal. Tem quem grite também, né? Mas enfim, cada um. Mas nós somos assim mesmo, esse calor mesmo, nós somos... É uma característica marcante do pentecostalismo, é ser extremamente alegre, né? Muito vívido, muito vibrante, né? Não quer dizer com isso que nós damos uma supervalorização nas emoções. Nós somos, contudo, isso é uma resposta bíblica mesmo, de alegria profunda ao que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos louvor, adoração, oração, pregação da palavra e dons espirituais. Nós temos dons espirituais no meio do culto, no meio da celebração. E devemos buscar ser abundantes nele, buscar se aprofundar nele. Nós temos comunhão, nós temos oferta, nós temos tempo para a decisão, que às vezes é incomum. Tem outras igrejas que, depois da pregação, se você pensou aí, tal, você pode chegar aqui no escritório e falar com alguém, né? Numa salinha ao lado para falar com alguém, um conselheiro. Não, nós fazemos apelo mesmo, né? E alguém diz, o apelo, será que o apelo é uma coisa bíblica, né? Não sei, tal. Rapaz, se alguém quiser citar, né? Eu gosto de citar o Charles Spurgeon, né? Era um batista, né? Em inglês, que ele uma vez falou assim: eu não posso negar o evangelho ao perdido. E ele estava, no contexto, ele estava falando do apelo, que ele fazia um apelo mesmo contundente aos perdidos, para que eles tomassem decisões, né, a respeito de Cristo. Então, faz parte do culto da liturgia pentecostal, ser assim, fervorosa, alegre, mas é bíblica, muito bíblica. Só não tem reteté. Não, reteté, irmão, se você for para uma igreja e dizer, aqui, a Assembleia de Deus, aqui é reteté, esse indivíduo está sujando o nome da Assembleia de Deus. Ele está sujando, porque a Assembleia de Deus não é reteté, não é reteté. Pentecostalismo não é reteté. Reteté é uma invenção aí de gente sem fundamento. Muito bem, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo e essa foi a nossa contribuição para o estudo, para os nossos professores do estudo da lição de número 11. Nós queremos agradecer aqui ao presbítero Luiz Carlos, né? Agradecer a vocês que tiveram também desejo, a paciência, né, de estar conosco até o final, que o Senhor venha abençoá-los ricamente, tá certo? Eu quero pedir ao irmão Luiz Carlos para fazer a sua despedida também e vamos finalizar este vídeo, né, para a glória de Deus, com muita alegria. Com muita alegria, irmãos. Eu gostei muito de falar sobre esse tema, das lições, foi uma das que eu mais gostei. A gente está sendo provado aqui, de certa forma, né? Tá, viu? Tá meio quente aqui o ambiente. Mas é assim, é pentecostal, né? Então pronto. No fogo. Mas, meus irmãos, eu espero que essa nossa contribuição possa ajudar os irmãos, possa oferecer algo mais e que a sua aula, né? Quer seja na semana, quer seja no domingo, seja uma aula profundamente edificante, né? E que Deus abençoe grandemente. Esse conteúdo, essas perguntas, eu inseri aqui algumas notas. Os irmãos que tiverem interesse, os irmãos podem entrar em contato comigo através do Instagram, né? Ali no @, eu acho que é Luiz Carlos. Nos comentários também. Nos comentários também. Do vídeo, né? Mas você pode ir em inbox, eu posso mandar para você lá no Instagram, @Luiz Carlos 8678.
8678, tá bom? Se vocês me procurarem por lá, eu mando essas notas para que possa ajudar os irmãos de alguma forma. Tem muita coisa ainda aqui mais, que não deu para a gente abordar, porque senão a gente ia passar 3 horas aqui. Irmãos, Deus abençoe vocês. É uma bênção, né? E nós aqui agradecemos ao André mais uma vez, que o Senhor abençoe. E é isso, gente, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês e até a próxima. Em nome de Jesus, amém.